Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Localiza os versículos 25 ao 31, depois o versículo 6, capítulo 6, versículo 4. Graças a Deus. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 31. E depois do capítulo 6, o versículo 4. Amém? Todos acharam? Amém. Se alguém ao seu lado não tem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele, com ela, para que todos possam acompanhar a leitura do texto da palavra de Deus. O texto é bem conhecido nosso, e nós vamos meditar nessa noite. O tema do projeto de vida para hoje é que uma família feliz tem um marido e pai que ama. Amém? Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero convidar você para orar mais uma vez comigo. Feche os seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos fazer menção dele aqui logo após. Pai eterno e santo, o Senhor é bom, aleluia. E nós agradecemos a Ti, Pai, nessa noite, pela oportunidade de estarmos aqui. Nós agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor tem nos dado a Sua palavra. Em todos esses dias o Senhor tem tratado da nossa vida, o Senhor tem cicatrizado feridas, o Senhor tem curado mágoas, o Senhor tem dado direção às nossas vidas, ó Deus, nos dado um norte para que nós possamos ter famílias abençoadas. Pedimos a Ti, ó Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor, por bondade, faça isso novamente por nós. Nos ajude, nos oriente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus te abençoe. Volte a sua atenção ao texto que nós lemos aí no capítulo 5, versículos 25 ao 31, e o capítulo 6, verso 4. Como eu disse, o tema de hoje diz que uma família feliz tem um marido e pai que ama. Bom, a família, como todos nós sabemos, e tem sido ministrado aqui durante todos esses dias, ela é um projeto original de Deus. Deus é o autor da família, e Ele deixou inúmeras orientações na sua palavra, para que as famílias alcançassem felicidade e sucesso. Está na Bíblia as orientações, estão lá as orientações para a minha vida e para a sua vida. E entre essas orientações, nós temos sido ministrados aqui desde o primeiro dia, os irmãos que têm vindo têm percebido isso, que há palavras e orientações para todos nós, pais, filhos, avós, todos somos alvos do cuidado incessante de Deus para que nossa vida seja abençoada. E esse texto, essa parte do texto que nós lemos no capítulo 5,
ela traz algumas orientações que são destinadas a todo pai de família. A família, como nós conhecemos no contexto bíblico, ela possui um padrão básico. O padrão básico da família na Bíblia, né, o padrão básico de Deus para o casamento, envolve um homem e uma mulher em uma união física, resultando disso a sua descendência. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28, quando o Senhor disse lá que o homem foi criado por ele, criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher os criou, e Deus lhes disse, né, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E essa família, ela possui por isso uma nova unidade social. São duas pessoas que se formam é uma unidade social. Diz a Bíblia que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Então, dessa união, forma-se uma unidade social, que é a família, e começa com pai e mãe. Quando a gente lê a Bíblia, você percebe que desde lá do Antigo Testamento, a maneira de Deus tratar com o homem sempre foi levando a família em consideração. Deus nunca isolou a família para tratar com o homem, Ele sempre envolve a família nas questões. Quando Deus cria Adão, logo após Ele cria uma mulher e forma ali a família para dar início à raça humana. Logo após, quando Deus começa a fazer o seu chamado, né, as suas convocações aos homens, Deus, quando Ele resolve destruir a humanidade por causa do pecado, Ele escolhe Noé e a sua família e preserva aquela família do dilúvio. Depois, quando Deus chama Abraão, na chamada de Deus a Abraão, estava incluído também a sua mulher Sara. Mesmo lá, quando Ló foi retirado de Sodoma, embora a família estava um pouco conturbada, por causa da intercessão de Abraão, Deus foi lá e resgatou Ló e a sua família. Infelizmente, no meio do trajeto, a sua mulher olhou para trás e se perdeu. Mas o alvo de Deus era toda a família, sempre assim. Então eu queria que você ficasse bem atento a essa verdade para a sua vida. O projeto de Deus inclui você e a sua família. Deus nunca vai isolar você da sua família, Ele quer você e o seu lar. É esse o projeto de Deus. Ele nunca vai abandonar. Então, como diz o nosso tema aqui, uma família feliz tem um marido e pai que ama. Nós sabemos bem que nós vivemos contextos sociais diferentes hoje. Há entre nós aqui pessoas que não têm mais o seu marido, por ser viúva, né, e de repente já faz anos, não tem mais o seu marido, ou alguém que viveu um divórcio, ou uma separação, não possui. Então nós temos hoje, no nosso ambiente aqui, esposas que não têm mais marido, por N situações, como também tem maridos aqui que não têm mais esposas, por ser viúvo, talvez divorciado, separado. Então essa situação também se configura, é uma realidade no nosso tempo isso. Também existe por essa razão muitos filhos que não têm mais o convívio com o pai, porque o pai ou faleceu, ou não vive mais na mesma família. Então você pode perguntar assim, então pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Para uma família ser feliz, ela precisa de um pai que ama e um marido que ama. Se eu não vivo mais dentro desse contexto, como que isso se aplica à minha vida? Todas as orientações da Bíblia, ela vale para você. Talvez hoje você não vive num contexto como esse, de ter um pai próximo, de ter um marido, de ter uma esposa, de ter um filho, mas você pode ensinar os seus netos, os seus filhos, a como ser bons maridos. Você pode se preocupar em escolher um homem que seja um futuro marido e que seja um bom marido para você. Então as orientações da Bíblia que nós vamos ler aqui, vale para você, quer você viva num contexto de família, como nós lemos aqui, ou quer você não viva. O que você aprender servirá para a sua vida, como servirá para quem convive com você, para que você possa levar adiante, orientar alguém, instruir alguém. As suas próprias experiências podem servir de exemplo para outra pessoa. E as orientações da Bíblia são exemplares para isso. Volte a sua atenção aqui ao texto de Efésios capítulo 5,
o versículo de número 25 ao 31. Se o irmão quiser abaixar um pouco o retorno aqui, eu agradeço, está muito alto. Efésios 5, 25 ao 31. Olha bem o que diz esse texto aqui, olha. Nesse texto que nós lemos, Paulo apresenta o relacionamento entre Cristo e a igreja como figura e modelo para o casamento. Você vai ler na Bíblia que ele pega a união entre Cristo e a igreja e usa isso para exemplificar o casamento. Em outros momentos ele pega a vida do homem e da mulher, o casal, e usa isso para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. É mútuo essa aplicação que Paulo faz dessa figura do casamento, tanto entre Cristo e a igreja, quanto a nossa união de marido e mulher. Então observe aqui nesse texto que nós lemos. Nesse texto, no versículo 25, como ele relaciona casamento, a relação entre Cristo e a igreja. No versículo 25 ele diz que isso começa com uma ordem. Observe que diz o texto aí, que é para o marido amar a vossa mulher. Então, o relacionamento entre homem e mulher começa com uma ordem. A ordem é que você ame a sua mulher. Marido, ame a sua mulher. No texto, na sequência do texto, ele dá uma explicação para a gente entender de que forma, com qual intensidade se deve amar. Mas amar com qual intensidade? Ele diz que é para amar como Cristo amou a igreja. Então, preste atenção, a ordem para você marido, que está aqui nessa noite, você que será um futuro marido, ou você que já é marido, a ordem bíblica é, você tem que amar a sua esposa, é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Amai a vossa mulher. Com qual intensidade? Do mesmo jeito que Cristo amou a igreja. É com intensidade, é de verdade isso. E para que propósito deve ser devotado esse amor? O versículo 27 diz que é para apresentá-la a si mesmo. Cristo fez isso com a igreja, ele amou a igreja, se entregou por ela para apresentar a igreja para ele mesmo. É com esse tipo de sentimento de devoção que o marido deve amar a sua esposa. Uma ordem, qual o objetivo, com qual intensidade? Do jeito que Cristo amou a igreja e com qual propósito? Para apresentá-la a si mesma, apresentá-la, a mulher, a si mesmo. E de que maneira, diz aqui o versículo de número 28, de que maneira se deve amar? Como ao seu próprio corpo. Da maneira como você cuida do seu corpo e protege o seu corpo, é assim que você deve amar a sua esposa. É assim que você deve devotar a ela atenção. Do mesmo jeito que você cuida de si, você tem que cuidar da sua esposa. E aqui diz, qual a razão para isso tudo, para amar assim? É porque vocês agora são uma só carne. Então entenda isso, para repetir, para você não esquecer, é uma ordem. Qual é a ordem? Ame a sua mulher. Com qual intensidade? Do jeito que Cristo amou a igreja. Para quê? Para você apresentá-la para si mesmo. Com qual, de que maneira? Como você ama o seu próprio corpo. E por que tem que ser assim? Porque agora é uma só carne. E Paulo diz que nós não esbofeteamos a nós mesmos. A gente cuida de nós mesmos. Então deve ser refletido esse tipo de cuidado no relacionamento entre marido e esposa. E esse tratamento, naturalmente, essa união, esse vínculo, vai ter alguns beneficiados. Os primeiros beneficiados serão os filhos. Quando o marido e a esposa estão bem, os filhos são abençoados. Os filhos recebem os benefícios. Por isso que diz no capítulo 6, versículo 4, que os pais, aí Paulo já inclui tanto o homem como a mulher, e vós pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Mas se os dois não estão ajustados, certamente respingará alguma coisa nos filhos. Então você, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo aqui nessa noite, quando você cuida do seu casamento, você está cuidando de toda a sua família, de todos os aspectos, inclusive dos seus filhos, porque eles serão abençoados quando vocês estiverem
bem. Então guarde isso. Todos os relacionamentos que nós lemos aqui entre pais, entre esposo e esposa, ele deve ser norteado pelo amor. Agora tem uma questão que é muito séria nesse texto, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Observe bem, no verso 25, Paulo diz assim: olha, vós maridos, amai vossa mulher. E como eu disse, é uma ordem. Mas que tipo de amor é esse que se deve devotar à esposa e aos filhos? Se você observar o texto, e é muito bom que você leia a Bíblia prestando atenção no que você está lendo, a Bíblia diz que o modelo de amor é Cristo para com a igreja. Então esse tipo de amor, presta atenção para você entender, esse tipo de amor que se espera entre um casal, é o mesmo tipo de amor que existe entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Se o amor que existe entre um casal não for no mesmo nível, na mesma intensidade, no mesmo padrão do que há em Cristo, entre Cristo e a igreja, alguma coisa está errada e deve ser consertada. Porque o padrão que a Bíblia estabelece para você e para mim é esse, e não é menos do que isso. Você precisa amar o seu esposo, você precisa amar a sua esposa, da mesma maneira como Cristo ama a igreja, e como a igreja se submete a Cristo. Se for diferente disso, vai ter problema e complicações. Então o nível de amor que nós temos que ter, é um amor semelhante ao de Jesus Cristo. É esse tipo de amor que se espera. Aí no seu coração tem que pulsar esse tipo de amor. E não é um amor simples, não é um amor fácil, porque eu não sou perfeito e você também não é. Porque algumas vezes nós pisamos uns nos calos dos outros. Porque algumas vezes marido e mulher acordam bem, mas terminam a noite bicudo um com o outro. Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou, você também não é. Mas nós estamos em busca da perfeição, e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a corrigir e consertar as nossas falhas, em nós mesmos e com os nossos que estão à nossa volta. Nós temos um ajudador especial para isso. Então observe bem, já que o amor que se deve ter é semelhante ao amor de Cristo, esse é o tipo de amor que deve ser praticado em família. E nessa noite seria muito bom se você e eu nos analisássemos para chegar a algumas conclusões sobre a nossa vida. Por quê? Porque certamente você que está aqui conhece a sua esposa e o seu esposo mais do que qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer, né, em casa e nas vezes que eu tenho oportunidade, quem realmente conhece Ismael é Sueli. Vocês conhecem aqui o pastor Ismael, aqui no púlpito, de paletózinho, de gravata, com cabelinho penteado, mas quem me conhece de fato é quem convive comigo lá na minha casa. Então quem sabe quem é o Ismael é a minha esposa e as minhas filhas. E eu tenho que ser lá em casa o que eu sou aqui, e tem que ser o que eu sou aqui lá na minha casa. É assim que tem que ser, porque eu não posso vestir uma capa e vir para a igreja e chegar lá em casa e virar outra coisa. Eu tenho que ser na minha casa o que eu sou aqui, tem que ser aqui o que eu sou lá. E isso serve para todos nós que estamos aqui, seja homem, seja mulher, seja criança, seja jovem, não importa. Você tem que ser aqui o que você é na sua casa. E espera-se que você e eu, na nossa casa, nós vivamos o que está descrito aqui na palavra de Deus. Que nós sejamos amáveis, afetuosos, embora não sejamos perfeitos. Nós sabemos muito bem que nenhum de nós aqui vive em mar de rosa. Tem dia, como dizem as pessoas por aí afora, isso não é próprio de crente não, viu? É só uma ilustração para você entender. Tem dia que a pessoa, como diz por aí afora, acorda com o pé esquerdo. Crente não tem isso não. Crente pisa com o pé esquerdo, com o pé direito, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. Mas tem hora que parece que é assim, né? Acordou com o pé esquerdo. As coisas não estão boas, ficam complicadas. Porque nós somos carne, gente.
porque nós somos humanos, e eu falho com a minha esposa, e eu tenho que muitas vezes pedir perdão para ela. Eu posso falhar com as minhas filhas, eu preciso ter humildade para pedir perdão às minhas filhas, porque a melhor maneira de você conquistar a sua família é sendo de fato uma pessoa sem máscara. Seja você inteiro, você falha sim, não tenha medo de pedir perdão para sua esposa, não tenha medo de pedir perdão para os seus filhos, não tenha vergonha de fazer isso. Você não é perfeito, perfeito é só Jesus Cristo, e Ele nos ajuda a trilhar caminhos de perfeição. Por isso que você sempre está ouvindo a Bíblia e orientações para você corrigir a sua vida. Então preste atenção, como o texto aqui diz que deve amar como Cristo amou, que tipo de amor é esse? A Bíblia tem um texto que é especial para definir esse amor, e eu quero ler com você, você conhece, mas eu quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos. 1 Coríntios capítulo 13, é um hino do amor, e é importante que você leia comigo esse texto, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 8. Localize na sua Bíblia, 1 Coríntios 13, 1 a 8. Falar de família, irmãos, é complicado muitas vezes, sabe por quê? Porque algumas vezes você não vai ouvir o que você gosta. Algumas vezes você não vai ouvir o que quer. Em muitas vezes, em cultos ou reuniões que se trata de família, você será apertado mesmo, igual o pastor Elias apertou as irmãs aqui ontem. Apertado. Mas é para o seu bem, amém? É para o seu bem, quando Deus pega e usa alguém para orientar a sua vida, para corrigir algumas coisas, amém? O sábio, o prudente vê o buraco e foge dele, o tolo cai. Então seja sábio, esteja atento à sua vida. Localizou o capítulo 13, 1 Coríntios 13, verso 1 a 8, é um texto conhecido, eu quero ler com você, acompanhe comigo a leitura, que diz assim, olha, Paulo escrevendo, ele estava falando dentro do contexto dos dons espirituais, mas ele fala aqui sobre o amor, e esse amor é importante você e eu conhecermos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Preste atenção, segura a leitura um pouquinho. Se você observar esses dois textos aqui, irmãos, nós devemos ter esse tipo de amor que ele vai descrever aqui na frente. Baseado nesses 3 versículos que nós lemos aqui, muitas vezes, os nossos melhores exercícios e dons espirituais não são nada se você não tiver amor. Não adianta. Você pode ser muito fervoroso, mas se você não tiver amor, não vale nada. É só barulho, oco, igual um latão batendo. Se você observar o texto, os nossos gestos mais nobres de dar os bens para os pobres, até queimar o corpo por causa do outro, nossos gestos mais nobres, se não tiver amor, não serve para nada é aproveitável. Então, a base da vida de uma pessoa que teme a Deus é amor. E amor tem que estar envolvido em você em todos os aspectos e em todos os seus relacionamentos. Isso é tão sério que a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Isso é muito sério. A Bíblia diz que você não pode amar a Deus que você não vê, se você não ama aquele que você vê. Então o amor é coisa muito séria na vida do crente. E isso vale para todos os nossos relacionamentos. Na nossa família, na nossa comunidade de fé, aonde você vive, tem que ser
a marca da sua vida, um tipo de amor que a Bíblia descreve aqui. É um amor que a palavra no grego é o ágape, é um amor diferente, é um amor maravilhoso, um amor que é o amor de Deus. O amor de Deus tem que estar na sua vida, pela sua esposa e pelos seus filhos, pelo seu marido, pelas pessoas que convivem com você. Esse tipo de amor tem que estar em mim e na sua vida. Agora preste atenção para você compreender aqui, olha. Vamos ao texto, versículo de número 4, quando ele descreve algumas características do amor. Como é que o amor se comporta? O que a sua família pode esperar de você? E isso aqui, essa pergunta vale para todos nós que estamos aqui. Ninguém fica fora. Ninguém. Eu não fico fora e você também não. Que a sua família pode esperar de você? O que o seu pai pode esperar de você? O que a sua mãe pode esperar de você? O que a sua esposa, o seu esposo pode esperar de você? O que os seus filhos podem esperar de você? Que você tenha amor, que você ame de verdade, e não só de palavras. Ame de fato e de direito, e não só de aparência. E se você prestar atenção, essa palavra que nós vamos ler aqui no versículos 4 a seguir, ela aperta a gente. Primeiro, observe comigo aí o verso 4. Começa assim, olha. O amor é sofredor, ou paciente, conforme a tradução. O amor é sofredor, aqui na minha tradução. Sofredor significa que o amor suporta situações sem se encher de ressentimento, de indignação ou de vingança. Nem sempre a sua família vai corresponder ao que você quer, mas nem por isso você não pode ser vingativo. Um marido e pai que ama não é vingativo. Ele não se vinga da esposa, não se vinga dos filhos, não guarda ressentimento, porque tem um tipo de amor que é sofredor, que é paciente. Então você tem que analisar a sua própria vida. Se você, como pai e como marido, é alguém que não é vingativo contra a sua esposa, contra os seus filhos, que se vinga, porque talvez o arroz queimou, porque a conta de luz veio muito alta, ou seja lá qual for o motivo. Quem ama não é vingativo, não guarda ressentimento, não fica esperando a hora de dar o troco. Quem teme a Deus não age assim, não é vingativo, não fica esperando a primeira oportunidade para cutucar e dar o troco. Quem ama não é vingativo. Observe a sequência no verso 4, diz o texto, que o amor é benigno. O que é ser benigno? Ser benigno é buscar todas as oportunidades para fazer o bem. Eu vou repetir para você não esquecer. Ser benigno é buscar, não é aproveitar a oportunidade, não, é buscar toda a oportunidade para fazer o bem. Buscar. Um pai e um marido que ama sempre buscará o bem máximo da sua família, ainda que para buscar esse bem máximo sejam necessários alguns sacrifícios ou impor alguns limites. Porque se você é pai e acha que deixar as coisas correrem com a corda solta é isso que vai fazer a família ser feliz, você está redondamente enganado. Nós precisamos de limites. Os seus filhos precisam de limites. Eu preciso de limite. E o verdadeiro pai, que é benigno, busca o bem, a oportunidade para fazer o bem em toda e qualquer situação, até impor limites se necessário for, para proteger a sua prole, para proteger a sua geração. E Deus vai cobrar de você isso, se você não fizer. Eu serei cobrado. Eu tenho que ter atenção à minha vida, à minha família. Observe ainda na sequência do verso 4, que diz que o amor
ele não é invejoso. O invejoso é aquele que não sofre com o sucesso, com os dons, ou por causa das boas qualidades, ou por causa das honras que os outros têm. Um marido e um pai que ama, ele não tem dificuldade nenhuma para reconhecer que a sua esposa e os seus filhos podem ser mais habilidosos e até mais inteligentes do que ele. Com certeza não é nenhum demérito em o seu filho ser mais inteligente que você, é bênção, é honra, significa que você fez um bom trabalho. Se o seu filho é melhor que você, é que você plantou direito a semente e cuidou dessa árvore. Dê graças a Deus por isso. Não seja invejoso. De repente a sua esposa conseguiu fazer uma faculdade e você não teve como fazer, graças a Deus por isso. Não é porque ela fez que você é menor do que ela. Isso não é demérito algum. Um pai que ama, um marido que ama, ele não fica ressentido e invejoso porque a sua família está indo mais longe do que ele. Graças a Deus que vá mais e mais ainda. Você será abençoado por isso. Então não tem inveja. Porque por conta dessas coisas, irmãos, se criam tumultos e confusões dentro dos lares. E relacionamentos se destroem por conta de inveja. Se você tem uma esposa mais habilidosa que você, graças a Deus. A Bíblia diz que Deus providenciou a mulher para que ela fosse uma ajudadora. Então dê graças. Você não tem que ficar diminuído por conta disso. Se achar o pior dos homens, ter vergonha. Não. Dê graças. Amém? Dê graças. Outra questão aqui no versículo de número 4 ainda, escute bem, diz aqui o texto, que o amor não se vangloria, ele não trata com leviandade, não se ensoberbece, ou seja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se acha melhor do que os outros. Esse versículo, essa parte, já é o contrário. Porque o marido e um pai que ama, não humilha a sua esposa e os seus filhos, talvez por conta das suas limitações. Não é porque a sua esposa não teve condição de fazer uma faculdade, que ela é mais burra que você, não. Porque alguns homens têm facilidade de chamar a mulher de burra, tem uma facilidade de diminuir a pessoa, chamar a pessoa de burra. Você é uma burra, uma jumenta. Tem marido crente que usa esse tipo de expressão. Não é crente isso não, gente. Tem que converter. É só frequentador de igreja. Porque quem ama não humilha os outros. Não humilha. A Bíblia é tão clara, Paulo, quando fala sobre as qualidades de um homem para ser consagrado ao ofício na obra de Deus, ao presbitério, ao diaconato, ele coloca como condição alguém que trate bem a sua família, porque se não sabe cuidar dos seus, como vai cuidar da casa de Deus? São princípios na Bíblia. Se você não sabe cuidar da sua família, como que Deus vai aproveitar você na obra dele? Aprenda primeiro a cuidar da sua casa. Aprenda primeiro a cuidar dos seus, a amá-los, a respeitá-los, a ajudá-los. E não seja aquele monstro que a pessoa tem medo quando bate na porta que está chegando. Irmãos, isso é muito sério. E você e eu precisamos pensar um pouco sobre isso. Talvez o que eu estou falando aqui não está servindo para ninguém. Tomara que assim seja. Que não sirva para nenhum de nós aqui. Mas se servir para alguém, mude de procedimento. Mude de jeito. Busque Jesus, busque a graça, busque a unção de Deus. E mude a sua maneira de tratar a sua família. Mude. Se já está tudo bem, graças a Deus. E não caia nesses erros. Não entre por esse caminho. Por outro lado, aqui o versículo 5 do capítulo 13, diz aqui, olha, outra qualidade desse amor, é que o amor não é indecente, não se porta com indecência, ou inconvenientemente.
O amor, quem tem esse tipo de amor, que é o amor de Deus, respeita limites e não faz nada indecoroso. E você e eu precisamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. O marido e pai que ama, nesse aspecto aqui, não fará nada que possa envergonhar a sua família. O marido e pai que ama jamais vai abusar da sua filha. Jamais colocará a mão na filha. Nunca. Nem na dele, nem na de ninguém. O marido e pai que ama vai respeitar a esposa. E tratar a sua esposa como o templo do Espírito Santo. E isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que há algumas situações que podem fazer com que as nossas orações sejam impedidas. Se você não coabitar com a sua esposa com entendimento, com sabedoria, sabendo que ela é vaso mais frágil. Então cuidado. Seja sábio, marido e pai que me escuta. Seja sábio no tratamento com a sua esposa e com seus filhos. Hoje nós vemos muitos casos de pais que cometem as piores atrocidades com os filhos, até com o bebê. Você vê jornal, você sabe o que eu estou falando. É por que acontece isso? Porque são pessoas que não têm Deus, irmãos. Quem tem Jesus aqui dentro não faz isso. Quem tem Jesus aqui dentro não age assim. Aleluia. Quem serve a Cristo é diferente. Quem ama a Cristo é diferente. Ele respeita. Pai, tome cuidado. Proteja a sua família. Se você vive num casamento e se casou com alguém que já tem já tem filhos de um outro casamento, o cuidado deve ser redobrado. Estou falando com clareza para você entender. Porque o fato da pessoa não ser seu filho, sua filha, acaba criando situações perigosas. Então vigia você que vive num casamento que recebeu outros filhos de outro casamento. Vigia, toma cuidado. Porque o diabo é astuto. E uma falta de prudência pode destruir a sua vida e o seu casamento. Seja cuidadoso. Observe limites, não ultrapasse limites. Quem ama não é inconveniente. Amém? Não é inconveniente. A sua filhinha mocinha, quando ela está trocando de roupa no quarto, não é para você entrar lá. Respeita a sua filha. Não entre no quarto. Bata na porta para entrar. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Acorda. Seja prudente e vigilante. Eu dava banho nas minhas filhas quando eram crianças. Dei muito banho, todas as três. Eu lavava, dava banho, trocava fralda. Fiz tudo isso. Mas a partir do momento que elas tomaram uma certa idade, eu não punha mais a mão. Nem para nada. Nada. Não é porque eu sou perfeito, não, mas é para vigiar a minha vida. E para respeitar as minhas filhas. Então você tem que fazer a mesma coisa. Eu estou dando um alerta para você que é pai, para que você tenha cuidado no trato com as suas filhas. Tenha cuidado, tenha atenção. Proteja a sua família. Proteja os seus filhos. Porque quem ama não se porta com indecência. Está aqui na Bíblia. Está escrito aqui. Amém? Outro caso aqui, olha, diz o versículo de número 5 ainda, que quem ama não se irrita, ou seja, é o tipo de pessoa que controla as suas paixões. Onde, diz um certo autor, que onde o fogo do amor é guardado, as chamas da ira não se acendem tão facilmente. Onde o fogo do amor é guardado, as chamas da ira
não se acende tão facilmente. Quem ama não se irrita, ele é moderado e controla as paixões. Se você observar o texto aqui, você vai perceber que quem ama não espanca. Quem ama não bate mulher. Marido crente não bate mulher. Marido nenhum pode bater, crente piorou. Marido cristão não bate em mulher. Não levanta a mão para a esposa. Mas nunca. Se você fez, peça perdão a ela. Se você está pensando, vigia. Porque nós não somos perfeitos. E pode surgir situações no convívio familiar em que o clima esquente chegue quase a beirar esse ponto. Vai orar. Toma cuidado. Vigia. Porque o verdadeiro amor não se irrita, ele controla e modera as paixões e as emoções. Ele não vai aos extremos. Nós conhecemos casos e casos de pessoas que o casamento foi destruído por conta desse tipo de atitude, de maridos brigões, mandões, violentos, espancadores. Nenhuma mulher merece isso, meu filho. Se você faz, muda de procedimento. Nem um beliscão, nada. Você não é o carrasco, você é o marido. Você tem que amar. E o procedimento correto é esse. Ainda no versículo 5 diz o texto aqui, que quem ama não busca os seus interesses, ele não é egoísta, não procura os seus interesses machucando ou negligenciando os outros. O marido e o pai que ama sabe que seu interesse maior agora é a sua família. Escute, a sua vida de solteiro ficou lá atrás, acabou. Aqueles atos que você fazia como solteiro, acabou, você agora é casado. Você tem que dar satisfação para alguém. Aonde está, com quem está andando, o que está fazendo, você tem que dar satisfação para sua esposa. Que isso, pastor? É isso mesmo. Você tem que falar. Eu sou cabeça. É cabeça, não é cabeçudo. É diferente. Deve ser cabeçudo. Seja cabeça da casa, inteligente, sábio. Preserve a sua vida familiar. Porque você pode dar vazão para uma crise de ciúme por causa de falta de prudência sua. Acabou a sua vida de solteiro. O que você fazia antes, não faz mais. De ir lá jogar a bola e ficar lá até as tantas, e a mulher sem saber o que está acontecendo. Não, acabou. Você pode ir lá jogar sua bola se você gosta, mas conversa com sua esposa. Existem outras prioridades agora. E a sua prioridade agora é a sua família. Deus vai cobrar de você o cuidado da sua casa. Não foi à toa que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão disso. Então escute, você não é mais solteiro. Você não pode mais ser egoísta, só nos seus interesses, só o que você quer. Não. Você não está mais morando na casa da sua mãe. Você agora tem alguém para dar satisfação. A sua esposa. Você tem que dar satisfação para ela. Isso é vergonhoso não, meu irmão? Isso é amor. Quem ama faz isso. Quem ama age assim. Quem ama procede dessa forma. Então escute aqui, olha, diz o texto, que quem ama não suspeita mal, diz o verso 5. Não estoca ressentimento e nem gera malícia. Pai e o marido que ama não coloca a culpa sobre os seus, sem saber de fato o que está acontecendo. Ele não cria situações que não existem. Procura saber de fato. Antes de você acusar alguém, procura de fato saber o que está acontecendo, para saber se é isso mesmo, para você não criar uma crise, por você não ser prudente. Não haja dessa forma, não suspeita mal. Se você observar o texto, aquele que ama sempre vai confiar.
E quando desconfia, ele vai a fundo para procurar saber o que está acontecendo. Confia na sua esposa, confia nos seus filhos. Isso é reflexo do que você faz, de como você age, como marido. E aqui, finalizando o texto, diz assim, olha, que, versículo de número 6, que o amor, ele não se regozija com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele não se alegra nas faltas dos outros. Vai chegar o dia que a sua esposa vai cometer uma falha, os seus filhos também, como você comete. E tem gente que fica esperando a sua vez. Ah, eu errei, mas ela também vai errar. Ah, agora é minha vez de dar o troco. Agora é minha vez de julgar na cara. Agora é a minha vez de escancarar o podre e julgar tudo para fora. Não. Quem ama não se regozija com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E o amor, olha como é que o versículo 8 termina aqui, olha, perdão, versículo 7. O amor tudo sofre, o que mais? Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama está disposto a caminhar mais uma milha se necessário for. Porque nós não somos perfeitos. Eu não sou e você não é. Quem ama caminha uma milha um pouco mais. Pode ser que existam pessoas aqui, queira Deus que não haja, mas pode ser que exista alguém aqui que o casamento está por um fio. Fatalmente por erros cometidos de ambas as partes, ou de uma parte só. Mas o conselho para você aqui nessa noite é que quem ama, caminha uma milha a mais. Quem ama não abre mão da família tão facilmente. Marido e pai que ama não desiste da família com facilidade. Ele vai um pouco mais. Tudo suporta, tudo espera e tudo crê. Ele abre mão das coisas, de alguma coisa se necessário for. É esse o nosso cuidado. Tem que ser assim a minha e a sua vida. Ir um pouco mais, caminhar uma milha a mais. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí, assentado onde você está. Escute bem. Você tem sido ministrado esses dias todos sobre essas questões de família. E você e eu não somos perfeitos. E pode ser que, à guisa de tudo que você tem ouvido esses dias todos, desde o primeiro dia até hoje, ainda que você vai ouvir amanhã, seja necessário fazer alguns ajustes e correções na sua vida. Seria muito prudente que você fizesse isso. E o primeiro conselho que eu quero te dar, ou mais um dos muitos que você já ouviu aqui, é que você procure a sua família para conversar. Converse com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido. Não deixe a coisa descambar. Não abra mão da sua família. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Aguente um pouco mais e vai um pouco além. Não abra mão da sua vida familiar. Não abra mão. Nenhuma aventura vai valer a pena. Você não é perfeito, mas pode melhorar. Você não é santo, mas pode se santificar. A Bíblia fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Então, seja lá o que for que estiver acontecendo na sua casa, na sua família, se há falta de amor lá, você está no lugar certo para que isso seja recuperado. Você está diante de Deus. Então eu convido você nessa noite, quando você chegar na sua casa, reúne a sua família e vá orar.
tira uns minutos para você orar junto, ajoelha lá no quarto, todo mundo junto, e peça a Deus graça, misericórdia, peça perdão para o outro se for necessário, mas não deixe a sua família ser destruída por falta de prudência sua, por falta de humildade algumas vezes. Lute pela sua casa, e certamente Deus vai te ajudar nesse processo. Você possa dizer assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso nessa noite? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Agora eu quero que você declare essa verdade. Se você está do lado da sua esposa e dos seus filhos, da sua noiva, do seu namorado, pega na mão dele aí. Pega na mão, isso, assentado mesmo. De quem está do lado aí, seu familiar. Eu quero que você feche os seus olhos. E vocês como família declarem isso. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e fala isso com fé, irmãos. Isso é uma declaração de compromisso com Deus. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.